vencer. Toma, ó Deus, o meu querer, faço o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha oh, recebes-me, Senhor, quando venho me prostrar ao teus pés, ó Salvador. Hoje venho me consagrar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Não, os irmãos não reparem, minha garganta ela não está boa não. Glória a Deus, aleluia. Quem achou Mateus 25 diz amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 2: e 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram nécias, e 5 prudentes. Versículo 3: as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, nem tanto as prudentes levaram as lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A minha Bíblia, irmãos, é um pouco diferente. Glória a Deus. Nós vamos ler só até aqui, depois a gente continua. Espírito Santo de Deus, Deus cheio de poder e glória, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, meu Pai, não pelo meu querer, mas pelo teu, porque o Senhor sabe muito bem. Ó Espírito Santo da verdade, meu Deus e meu Pai, usa a tua serva nas tuas mãos, usa o vaso, meu Deus. Espírito de Deus, faça aqui a tua vontade, faça o teu querer, meu Pai, que não seja mais eu que eu possa desaparecer neste momento, mas meu Deus e meu Senhor, que a tua presença seja real neste lugar. Aleluias, Deus de poder e glória, fala, meu Deus, intermédio na tua palavra, fala com o teu povo, com a tua igreja, fala, meu Deus e meu Pai, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, que necessitamos, meu Senhor da glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o nome santo do nosso Senhor. Irmãos, aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu preciso que a igreja me ajude na pregação. Glória a Deus, porque a minha voz pode ser que falha. O tempo, ele fica assim, né? Muda, é muito quente, depois dá uma chuva. Glória a Deus, então a garganta da gente não fica muito boa, não. Aleluia, glórias a Deus. Mas quem não conhece Mateus 25, né? Aleluia. Quem nunca ouviu falar dessa mensagem, dessa palavra? Eu acho que já preguei por aí umas 10 vezes essa mensagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
O Senhor, cada vez que a gente lê essa passagem, essa mensagem, ela se renova, aleluia. O Senhor, Ele fala de formas diferentes. Glória a Deus, porque para cada um, Senhor, Ele tem uma mensagem, Ele tem uma palavra. E eu quero te dizer nesta noite, o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, glórias a Deus. Nós lemos aqui que havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias. Ou seja, a Bíblia diz que, tem Bíblia que fala 5 prudentes, 5 loucas. Aleluia, outra versão, 5 prudentes e 5 nécias. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas o importante aqui é que a Bíblia vai dizer que havia 10 virgens e 5 delas eram prudentes. E a Bíblia diz que 5 delas eram nécias. Glórias a Deus. Se nós trouxermos, irmãos, para os nossos dias, vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz que as virgens que estavam ali preparadas, as virgens que estavam atentas, aquelas que estavam ali, sabia que o noivo havia de chegar a qualquer momento. Elas sabiam, todas elas sabiam que o noivo haveria de vir, porque o Senhor, Ele disse na palavra dele que Ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar a noiva. Aleluia, Jesus. E quem é a noiva do Senhor? É a igreja, é aqueles que têm, aleluia, Jesus, se posicionado, aqueles que têm rejeitado o mundo e tudo que nele há, é aqueles que têm, aleluia, glórias a Deus, feito de tudo aqui nessa terra, aleluia, para obedecer a Cristo, para chegar àquele grande dia e, como diz a palavra do Senhor, ouvir o que, irmã? Porque a Bíblia diz que à meia-noite houve-se um grande clamor, ou um grande estrondor. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E se nós meditarmos aqui nessa mensagem, a palavra vai dizer que todas elas se despertaram. Mas se nós, irmãos, pararmos para meditar, a meia-noite é um horário a qual muitas pessoas já estão dormindo, porque muita gente costuma dormir às 9, 8h30, o Antônio, meu marido, 7h30 ele já está dormindo, às vezes até mais cedo. Então a meia-noite, se a gente parar para meditar, se você já está dormindo às 9, 10, 11, 12, 3 horas de sono, então acontece ali um barulho, um estrondor muito grande, você vai se despertar daquele sono, você vai se assustar de alguma forma, aleluia, você vai pensar consigo o que está acontecendo, o que houve, o que foi, o que está havendo. É aqui que entra. A Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas, aquelas que mantinham o azeite e as lâmpadas acesas, eram aquelas que estavam preparadas, porque sabiam que ele viria. Não sabia o dia e nem a hora, mas a qualquer momento ele poderia vir, então elas estavam preparadas. E o que é estar preparada? É aqueles crentes, aquelas pessoas, aqueles cristãos, aleluia, Jesus, que independente, irmãos, da situação, que independente da luta, da provação, que independente de tudo que passa na vida, mantenha o joelho no chão, mantenha a fé, mantenha ali a sua dignidade diante do Senhor, mantenha ali diante de Deus a sua pequena fé, a sua lâmpada acesa. O que é a lâmpada acesa? É a sua oração todos os dias. O que é o azeite, irmão? O que é o azeite? É você estar na presença de Deus, é você meditar na palavra e guardar ela na tábua do teu coração e obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Mas também tinha aquelas que tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite. Oh, glória a Deus. Eu imagino, todas elas se despertaram, diz a Bíblia. Todas elas ouviram e se despertaram. E eu fico imaginando, igreja, porque
se nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer? Se a igreja sabe que a qualquer momento ele pode acontecer, e se o Senhor ele não deixou, porque a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, e a palavra do Senhor diz que o pai de família, se ele soubesse o dia e a hora em que o ladrão haveria de atacar o seu lar, ele ficaria ali vigiando a sua casa, a sua família, né? Não é assim que acontece? Se eu soubesse o dia que a minha casa iria ser atacada por alguém, esse dia eu colocaria um reforço, eu ficaria ali de bituca, né? Eu ficaria ali vigiando. Mas o Senhor ele não deixou escrito. E se nós pararmos, igreja, para meditar, essa palavra ela é muito séria, porque a palavra do Senhor diz que aquelas que estavam com as lâmpadas acesas, mas elas não tinham o azeite, então elas foram até aquelas que tinham as lâmpadas e o azeite, e elas pediram o azeite emprestado. Mas como que eu vou poder emprestar o meu azeite? Vamos pôr a irmã Ana. Como eu vou emprestar o meu azeite para a irmã Ana? Vai me fazer falta. Como eu vou emprestar o meu azeite para a irmã Neide? Vai me fazer falta. Como eu vou emprestar o meu azeite para as irmãs? Vai me fazer falta. Sabe por quê? Porque, irmãos, a salvação ela é individual. É cada um tem que buscar. Cada um tem que lutar. E se nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, se nós viemos aqui, ó, quer ver? Aleluia. Bem aqui no versículo 9 diz assim, ó: mas as prudentes respondendo, não seja. A minha Bíblia é muito diferente. Espera aí, versículo 9. Mas as prudentes respondendo, não, para que não nos falte a nós e a vós outra, ide ao hotel que vende e compre para vós. Aí eu quero deixar uma pergunta para a igreja. Uma vez que Jesus voltar, irmãos, vai dar tempo de correr atrás de azeite? Vai dar tempo de correr atrás de se preparar? Vai dar tempo de correr atrás de buscar uma preparação? O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo da igreja do Senhor, o tempo da noiva ficar pronta e revestida, cheia do azeite, com as lâmpadas acesas, é agora. Aleluia. Nós estamos, irmãos, no tempo do fim. O tempo do fim, ele se aproxima todos os dias, porque desde nós pequenos nós ouvimos falar. Então ele está mais perto do que nunca. Glória a Deus. E a igreja do Senhor, ela tem que manter a chama acesa. Ela tem que manter o azeite na lâmpada. Porque a lâmpada sem o azeite, ela não vai dar certo naquele grande dia. Precisamos, irmãos, manter a lâmpada com azeite. Precisamos manter um fogo e um azeite de reserva. Porque se alguém precisar naquele dia, você não vai poder emprestar. Você vai ter que ter o seu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do nosso Deus. Eu quero dar uma lida bem aqui com a igreja. No livro do 2 Reis. O capítulo 4. E no versículo 1. A Bíblia diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Aqui diz assim, ó. Graças a Deus. Certa mulher, das mulheres, dos seus discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja
Deus, aleluia. Uma certa mulher, das mulheres, dos seus discípulos, glórias a Deus, do profeta, chamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando minha Bíblia é muito diferente. Espera aí. Glória a Deus. E chegando os Criador para levar os meus filhos, os 2 filhos, para serem escravos. Irmãos, aqui, eu não vou ler mais, porque aqui, essa passagem aqui, ela fala dessa mulher que ficou viúva, e a Bíblia vai dizer que ela foi atrás do profeta, porque ela sabia que o marido dela, se a gente for ler mais a Bíblia, a gente vai ver que aquele homem, ele estudou com Eliseu, ele estudou com Eliseu e ele era discípulo, né? Então Eliseu, ele sabia que aquele homem, ele servia a Deus, e aquele homem, ele faleceu, ele morreu, e aquela mulher ficou com toda aquela dívida daquele tempo. Aquele povo, ele não perdoava, eles vinham e levavam o que tinha para ser paga a dívida, e naquela época aquele povo vinha e ia levar para pagar a dívida daquele homem os filhos daquela mulher. Então aquela mulher pensou consigo: eu vou atrás do profeta e seja o que Deus quiser. O que eu quero te dizer com isso é que muitas das vezes nós precisamos, igreja, colocar a nossa fé em ação. A Bíblia diz que Eliseu perguntou para ela o que ela tinha na casa dela. E ela vai dizer ao profeta: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. E o profeta diz para ela: então vai, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, mas pede muito, não pede pouco não, sabe? Porque se tu pedir pouco, a tua fé é pouca. Agora se tu pedir muito, como que é a tua fé? Porque você está diante de um Deus que é grande, que é poderoso. Põe agora a tua fé em ação. Eu não sei qual é a situação lá dentro da tua casa, eu não sei do que é que você está precisando aqui hoje da parte de Deus, e nem posso te dar, mas Ele está aqui. O Deus do profeta Eliseu, daquela mulher que estava viúva, Ele está aqui. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que tem a ver, irmã Sônia? Oi, tem tudo a ver. Porque a campanha, se não me engano, fala de azeite, não fala? De unção. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela arrumou muitas vasilhas, até quando não tinha mais para emprestar para ela. Então o profeta disse para ela: agora entra para a tua casa, fecha as portas. Olha só que interessante, fecha as portas. O que eu entendo com isso? Fechar as brechas, irmãos, é que às vezes nem tudo a gente deve comentar, nem tudo a gente deve falar. Muitas das vezes a gente está orando bem assim, ó: oh meu Deus e meu Pai, Senhor, tem misericórdia, mas o telefone está na mão. Nós estamos orando, estamos na rede social, estamos orando, estamos no YouTube. Eu estou falando até de mim. Eu já me peguei assim muitas vezes, irmãos, não foi só uma não. Agora é que eu estou aprendendo. É errado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença de um grande Deus, de um grande Rei. Esses dias eu parei para meditar. Eu fui visitar, deixa eu ver, o que foi que eu fui fazer, meu pai? Ah não, foi o meu filho, passou por uma situação e a minha nora foi lá. Aí eu falei para ela assim: vai lá, Maria, entra lá no fórum, procura saber. Deixa eu te falar, ela não pode entrar, sabe por quê?
porque ela estava quase nua. Aí no fórum não pode entrar, tem uma placa bem grande falando que não pode entrar com certas roupas. Agora, irmãos, diante de Deus, se diante do homem não pode entrar assim, imagina na presença de Deus. Sabe, a gente tem que olhar essas coisas, os mínimos detalhes. Aí o profeta disse para a mulher: entra para a tua casa, você vai pegar aquela vasilhinha com aquele pouquinho de azeite e vai despejar nas vasilhas vazias. Você entende o que é isso? É fé. Porque naquela época, aqueles profetas, irmãos, eles eram profetas de verdade. Não era como o tempo de hoje, não, porque hoje a gente vê profeta de todo jeito. Vê gente profetizando de todo jeito, é difícil a gente ver um milagre. Mas o profeta disse para ela: despeja sobre as vasilhas. Aleluia. E aquela mulher usou a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que ela foi colocando, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Sabe o que aconteceu? Encheu todas as vasilhas que a mulher tinha arrumado. Sabe por que o azeite parou? Porque não tinha mais vasilha para ela colocar. Porque não tinha mais vasilha vazia para ela colocar o azeite. Porque se tivesse, o azeite continuaria caindo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele quer encher. O Deus do profeta, Ele se faz presente aqui no meio da igreja. Ele se faz presente aqui no nosso meio. E é só nós colocarmos, irmãos, a nossa fé em ação. Mas eu te digo nessa noite, faça como aquela mulher, fecha as portas. Coloca a tua fé em ação e fecha as portas, porque o azeite, ele vai cair. Enquanto você estiver na presença de Deus, usando a tua fé, o azeite, ele vai cair. Glória a Deus, aleluia. E se nós voltarmos aqui na mensagem aonde nós estávamos centralizados, a palavra de Deus, ela vai continuar dizendo que aquelas 5 virgens que estavam ali com as suas lâmpadas acesas, mas elas não tinham azeite, porque elas não tinham a prudência de deixar o azeite nas suas lâmpadas. É aqueles irmãos que estão ali na igreja, está buscando a presença de Deus, mas não tem a preocupação, aleluia, Jesus, em manter uma vida santa, não tem uma preocupação de manter a vida no altar o tempo inteiro, porque ser crente na igreja é ser crente na rua, é ser crente no trabalho, é ser crente dentro de casa, é dar testemunho de cristão aonde nós passarmos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu concordo com o que o pastor Wilson disse ainda agora há pouco. Nós podemos até mudar de igreja, mas Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. O mesmo Deus que está aqui, ele está ali, ele está lá. E a Bíblia diz que ele vê tudo. Ele não vai mudar porque eu mudei. Ele não vai mudar porque eu deixei de ser crente aqui ou ali, irmãos. Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Ele não vai deixar de ser aquele Deus rigoroso. Ele não vai deixar de ser aquele Deus que exige que você anda em santidade. Ele não vai deixar de ser aquele Deus que quer que você chegue diante dele com humildade, que quer que você chegue diante dele e prostra-se diante dele, derrama lágrimas aos pés dele. Não, de maneira nenhuma. Ele vai mudar porque você mudou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai continuar sendo Deus. E uma coisa, igreja, eu aprendi com o Senhor. Quanto mais o Senhor nos prova, é porque Ele nos ama. Se o Senhor, Ele nos prova, é porque Ele nos ama. O Senhor Jesus, Ele não vai te dar uma prova se Ele não te ama.
ama. Ele não vai te dar um fardo se você não dá conta de carregar. Ele não vai, aleluia, Jesus, te colocar, irmãos, em um deserto se Ele vê que você não consegue passar por ele. O Senhor, Ele sabe até onde você consegue chegar. Graças a Deus. Glória a Jesus. Mas deixa eu te lembrar aqui, vamos voltar para a mensagem. A palavra do Senhor, ela vai dizer que chegando o noivo, as 5 virgens, aquelas que estavam com as lâmpadas cheias do azeite, aquelas que estavam preparadas, aquelas, aleluia, que estavam o tempo todo no teu pensamento, ali dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, no ônibus, na rua, no Uber, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, limpando a casa, na faculdade, na escola, dentro do mercado, não importa onde estava, ela sabia que ele vinha, Glória a Deus. estava pronta. Elas foram ao encontro, não tinha nada que impedia elas de ir ao encontro do noivo, não tinha nada que impedia elas, ao noivo, de receber elas. Mas aquelas que estavam somente com as lâmpadas acesas e faltava um azeite, elas tiveram que ir comprar. Agora imagina você tem que ir comprar o azeite e saber que o noivo veio e não pôde te esperar, porque ele estava às portas. Glória a Deus. Aleluia. E a noiva sabia que ele ia vir, que ela tinha que ter preparado para esse dia. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ela indo comprar, o noivo veio e levou as que estavam preparadas. E aqui no versículo 12, vai dizer assim, ó: mas ele respondendo, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Glórias a Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, vai ser muito triste, vai ser muito lamentável Aleluia. para aqueles que não puderem Glória a Deus. entrar com o noivo. Aleluia. Vai ser muito triste e lamentável, porque a Bíblia também vai dizer que elas vão chegar e elas vão bater. Depois de ter ido comprar, elas vão chegar e vão bater e vão ver que a porta fechou. Aleluia. E elas vão bater, elas vão insistir com ele: Deus. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí ele vai dizer que ele não conhece. Vai ser triste, irmãos, mas eu não estou dizendo isso para os irmãos, não. Eu estou dizendo a palavra de Deus. Eu não posso pular o que está escrito. O que eu estou pregando aqui é um alerta para a noiva de Cristo. Ele ainda não veio. Aleluia, Jesus. O que eu estou falando é que nós temos que ser como aquelas prudentes, manter as nossas lâmpadas acesas e o azeite reserva. Manter as nossas lâmpadas acesas e o azeite reserva. Não deixa faltar o azeite nunca nas suas lâmpadas. Vai ter dia, irmãos, que nós não vamos ter ânimos para orar. Eu vou te falar a verdade. Eu comecei uma campanha diante de Deus, meu Pai, me perdoa, Senhor, pelas horas que são, igreja. Tem uns 3 dias que eu não oro. Se eu oro 20 minutos é muito. 20 minutos é uma vergonha para um crente. É uma vergonha para um crente. Para uma pessoa, irmãos, crente de mais de 20 anos, é uma vergonha. É uma vergonha. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando nós pegamos isso aqui, ó, sem mentira nenhuma, não tem pressa de sair. Glória a Deus. Não, a gente nem vê a hora passar. Meu Deus, já perde o horário de fazer almoço, perde o horário de fazer as coisas, perde tudo. Glória a Deus.
Mas quando você entra em oração, é uma abrição de boca, é uma agonia para ir no banheiro, é uma agonia para estar levantando. Aleluia. Tá certo que eu nem estou dobrando meu joelho ainda, eu oro em pé ou sentada. Eu ainda não posso dobrar o meu joelho. Sabe? Glória a Deus. Mas vamos ficar firmes, irmãos, na oração. Vamos manter a nossa lâmpada acesa. Se a gente parar para pensar, mais vale 20 minutos na presença de Deus do que nada. Né? Do que nada. Mas vamos manter as nossas lâmpadas acesas, igreja. Vamos manter as nossas lâmpadas acesas. E o azeite reserva. Não esqueça. Não esqueça. O crente, ele precisa ter uma reserva. E aprende uma coisa. Assim como muitas pessoas têm uma reserva no banco de dinheiro, o crente precisa de uma reserva de oração. Sabe por quê? Porque nós nunca sabemos a hora que nós vamos precisar. E na hora que nós precisar, nós ter aquela oração, reserva, para a gente pedir o socorro ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Eu queria convocar a igreja e ficar sobre os pés. Vamos fazer uma oração. Aleluia, glórias a Deus. Louvado é o teu nome, Santo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pedir à igreja, nessa oração, irmãos, apresento o meu lar, a minha família. Eu tenho 3 filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar. Oh, glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para revelar. Se o Senhor revelar, eu vou estar passando. Aleluia, glórias a Deus. Sabia, igreja? Não é toda hora que Deus revela, não. E eu não tenho vergonha de falar, porque já teve ocasiões. Eu comecei a orar por revelação, eu tinha 16 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que com 13 anos Deus já me revelava, mas eu não tinha muito entendimento. Mas eu fui fazer o teste, eu tinha 16. Aleluia. Mas já teve ocasiões de eu ter a oportunidade e Deus não me revelar. Aí qual que é pior? Eu vim aqui chamar sem Deus falar nada? É melhor passar vergonha diante da igreja do que diante de Deus, não é verdade? Glórias a Deus, aleluia. Mas Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, no começo da fé, mas eu era uma coisa, Jesus me revela. Eu via todo mundo orando por revelação e eu tinha aquela agonia, ô Senhor, se o Senhor não me revelar, ninguém vai me chamar para pregar. Tem misericórdia, ninguém me chamava, irmãos. Deus é amor, ninguém me chamava não. Se não revelar, é que um dia Deus revelou, teve misericórdia. Mas hoje, eu corro 1000 km por hora de revelação. Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo da verdade, Deus que conhece o profundo e o escondido, meu Senhor da glória, tudo está no teu querer, tudo está na tua vontade. Meu Deus, se for na tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, ó Deus de mistério, o Senhor é Deus que conhece todas as coisas. E tudo, meu Deus, te pertence. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus tão grande. Diz a tua palavra que o Senhor carrega na palma das mãos as águas dos mares, Senhor. O Senhor é Deus tão poderoso que quando o Senhor fala, o vento lhe obedece. Ó Deus de mistério, Deus que pode, Deus que tem poder para fazer e desfazer. Ó Santo Espírito Divino, meu Deus e meu Senhor, o Senhor é Deus que conhece, meu Pai, o deitar e o levantar de cada um. Conhece, meu Deus, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ó Senhor Deus de mistério, ó meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o passado e o futuro, porque, meu Deus, o futuro pertence a Ti. Ah, Deus de poder e glória, Aramanaço me clama. Oh, aleluia.
Aleluia, Espírito Santo. Senhor. Ah, operar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, canta comigo assim, ó. Mas se Jesus me mandar te falar, eu falo. Meu negócio é com Deus. E cadê o vaso? Mas cadê o vaso? E cadê o vaso? Aonde é que ele está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Mas cadê? Mas cadê? O vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Aleluia, glórias a Deus. Haramanás, Oremanaia, Herebenais, me declamas. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa difícil, hein, de ser falada. Meu Senhor. Amém, glórias a Deus. Olha, irmãos, tem uma pessoa aqui. O Senhor me deu uma visão. É difícil de explicar. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Talvez nem você saiba, mas como Deus ele conhece o hoje, o amanhã e mais na frente, o Senhor me mostrou você. E o Senhor também me mostrou o seu véu. E o Senhor me mostrou sendo cortado. E o Senhor manda te dizer: não faças tal coisas. Foi isso que Deus me mostrou. Não é, irmão? Também não. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias, Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa aqui que me diz o Espírito Santo de Deus que Ele quer encher a tua lâmpada. Ele quer que você se mantenha cheia na presença dEle. Porque Ele diz o Senhor que para Ele tu é como a menina dos olhos dEle. Aleluia. Glória a Deus. Não é. Não é. Glória a Deus. Pode receber. Herebenai. Charamanai. Suriclama. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluias, Espírito Santo. Tem uma pessoa aqui que me diz o Santo Espírito Divino. Ele não se engana. O Senhor está dando um livramento e é de morte. Ah, Xaramanai, oh glória. Oh Deus de mistério. Oh Santo Espírito de Deus. O Senhor quer te livrar, minha irmã, de tal angústia. Arais, Xaramanaias. O Senhor quer te livrar de tal angústia, aleluia. Ele repreende o espírito da morte na vida de uma pessoa da tua família. Aleluia. Aleluia, pode receber. Pode receber. Haramana. Ei, Arai, Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Mas se Jesus me mandar te falar, eu falo. Meu negócio é com Deus. E cadê o vaso? Mas cadê o vaso? Mas cadê o vaso? Aonde é que ele está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Vaso que fala pouco, não arruma confusão. Só fala o que Deus manda pra sua edificação. Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê? Mas cadê? Levanta que Deus quer falar. Aleluia. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Haraia, Xaramanaias.
Oh, aleluias, Espírito Santo, aleluias. O Espírito de Deus manda eu dizer para uma pessoa: os teus dias na terra, eles estão contados, porque me diz o Senhor, Xaramanauas, que Ele não te chamou, Xarabalabacei, para ficar de braços cruzados. Aleluia. E tu não te dás ouvido à voz do Espírito Santo, e muitas das vezes tu tem até zombado. O Senhor nunca me usou para falar contigo, mas hoje redeclama na Manaia. Ele está falando contigo através do meu intermédio. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Arabaxaramanaias, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia. Eu até poderia apontar, irmãos, mas eu nem vou fazer isso. Glórias a Deus, aleluia. Aleluias, glórias a Deus. A hora já foi embora. Aleluia, glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluias. Vamos retornar então a mensagem, a palavra, o microfone para o pastor, a qual é direito. Glórias a Deus. Se alguém quiser, aleluia, Jesus, uma oração em posição da mão, depois que o pastor terminar, pode vir na frente, amém? Glórias a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos digam amém. Amém. Diga: o Senhor é meu pastor, Senhor, e nada me faltará. Agindo Deus em minha vida, quem impedirá? Glória a Deus. Deus abençoe nossa senhora de Sônia, pelo esforço em fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, às vezes, irmãos, Deus fala com a gente e a gente entende e ignora, Às vezes é assim. Entende e ignora. Às vezes a gente fecha o coração e não quer aceitar. Às vezes Deus fala, quando é aquilo que a gente sempre fala, quando é promessa de bênção, todo mundo quer, quem não quer. Mas quando é uma exortação, uma cobrança de Deus, aí, se possível, até amarrar a mão para trás, E Deus avisa porque Ele ama, mas nem sempre porque Ele ama não tem justiça, não. Quando Ele avisa e nós não damos ouvido, avisa e nós vamos ignorando, vai chegar uma hora que Ele vai ter que colocar a mão e agir com justiça, porque Ele não é só amor. Se Ele fosse só amor, vou te dizer, não sei nem o que estava, tudo que está acontecendo com esse mundo, sendo que Deus é justiça, não só amor. E se Ele fosse só amor? O povo abusa, irmão. Não estou dizendo dos irmãos aqui, mas de forma geral aí, o povo abusa de Deus. Quando você repreende a pessoa numa coisa, não, mas Deus é amor, Deus faz. Deuteronômio está bem claro, ele dizendo: eu mato e faço viver. Ele não só mata, mas também, ou não só faz viver, mas também mata. Eu firo e eu salvo. Tem muitas pessoas doentes que é cobrança de Deus, é juízo de Deus. E o juízo até um certo período, juízo com a oportunidade de voltar atrás, vai até um certo ponto. Chegando aí, se tiver resistência, aí desce a sepultura. Glória a Deus. Então Deus avisa porque Ele ama. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos valor de uma cibalena, como diz o povo. Depois que viemos para a igreja, muda a nossa vida, a nossa pessoa, o nosso caráter. Aí nós às vezes começamos a trabalhar na obra de Deus, e às vezes sem motivo, uma coisa e outra, vê uma coisa na igreja e entristece, um líder
ou pastor, ou um obreiro, às vezes, faz algo que nós ficamos tristes, aí parece que nós queremos vingar em Deus. Eu estou dando uma explicação para os irmãos entenderem. Aí às vezes nós paramos de trabalhar e tudo mais. Irmão, se eu fosse olhar pelo tudo que tem me acontecido na obra, nem crente mais eu era. Mas eu sempre falo e repito para os irmãos, eu não aceitei igreja, não aceitei placa e nem homem. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei foi Jesus. E eu não aceitei Jesus por o pessoal ficar insistindo e aceita Jesus, aceita Jesus, levanta a mão, vamos lá, não. Não fui na igreja por convite da pessoa, vamos na igreja hoje, não. No dia que eu fui na igreja, eu fui por livre, espontânea vontade, sem convite de ninguém. A primeira vez, depois do culto, o pastor deu aviso. Depois, ouvindo o aviso, falei assim, mas eu vou vir de novo. Fui no outro dia e aceitei Jesus. Não teve esforço, não teve insistência, não teve jogo. E estou até hoje. Todos os vendavais que eu passei na vida, tem pessoa que começou comigo, estão no mundo. Outros já desceram a sepultura. Não sou melhor do que ninguém, mas passei por tudo aquilo e estou até hoje aqui. O que eu quero informar para os irmãos disso? Se nós aceitamos Jesus, pode ser quem for levantar contra nós, irmão. Nós não vamos abalar. Nós não estamos fazendo com o homem. Eu fui orar na casa de uma crente. Chegando na casa dessa irmã lá, ela tinha pegado e pegado a roupa dela, capa da igreja, colocou dentro do guarda-roupa e falou: está aqui, Jesus, não vou mais tirar daqui. Agora eu não vou para a igreja, eu vou para o mundo, eu vou pintar o 7. Fala daí, teve uma ousadia de falar isso com Jesus. E eu vou, sem saber de nada, chego ali. Na mesma semana, a conversa vai, conversa vem, tá? Abri a Bíblia, já ia embora, né? Então tem que fazer aquela oração antes. Abri a Bíblia, fui orar. Quando eu estou orando, Deus me mostra na minha frente o mar. Eu sei que é o mar porque Deus me falava na visão. Porque eu mesmo nunca vi o mar pessoalmente, só em vídeo e foto. Eu vi aquele mar grande e uma onda que vinha lá do meio do mar em minha direção, como eu estava vendo a visão, vinha em minha direção. E lá no meio do mar ainda tinha umas corvalhas. Quem sabe o que é corvalha? É um monte de pau. Quem faz, por exemplo, roça, faz derrubada, toca fogo, aí depois vai fazer a limpeza, tirar aquelas corvalhas ali, aqueles pau queimados, aqueles trem lá, para poder preparar a terra para plantar. Então tinha aquele monte de pau cruzado lá, bem cruzado mesmo, de forma difícil de passar, bem no meio do mar. E Deus me falava na visão: isso é uma luta, e essa luta é para ela, e ela tem que passar. E eu pensei: Jesus, está difícil, hein? A mulher está nessa situação, e esse Senhor ainda me mostra isso. Terminei a oração, olhei para ela e falei: irmã, Deus fala assim, Deus me mostrou assim, assim, assado, e fala assim, assim, assim. Beleza. Fizemos a oração, terminamos, dei um conselho bíblico, fui embora. Glória a Deus. Pessoa voltou, pegou capa, teve uma reunião naquela mesma semana, foi para a reunião. Lá na reunião, olhando o irmão meu lá, na reunião, ela olhava para ele e dizia: Jesus, eu dou graças ao Senhor e ao irmão Nilson, que se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, tem coisa que Deus às vezes revela, Deus fala para não despertar. E se ela prossegue, o que ia acontecer? Com certeza a mão de Deus ia ser contra ela. Porque ela chegou a falar: está aqui, Jesus, agora eu não vou ser mais tempo, eu vou pintar o céu. Então ela estava ciente da decisão que estava tomando. Então vamos ser vigilantes, não deixe o diabo tomar a nossa coroa, porque se Deus me escolheu, me colocou na obra para fazer a obra, e eu negar, lembra dos 10 talentos?
servo mau, foste infiel e lança fora. Servo mau, foste fiel, porque não pegou meu talento e deu para o outro que tem 5, que tem 2, para que ele igrejasse. Então será amarrado pés e mãos e lançado no fogo. Isso quer dizer, eu posso perder a minha salvação se eu deixar de fazer o que Deus me escolheu, me chamou, me separou, me pôs para fazer. Amém? Vamos fazer uma oração da fé. Depois da oração da fé, nós estamos fazendo uma unção com azeite, né, na campanha. Glória a Deus. E aí, todos estão dispensados para ir descansar e voltar quarta-feira, né? Quarta-feira nós estamos aqui na campanha, em favor da família, minha família livre da maldição. Quero agradecer a irmã Michele, que esteve presente aqui, né? Não sei mais quem teve. Aparecida e tu, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer esses irmãos que estiveram aqui. Quarta-feira e vem também. Recebe a vitória de Deus. Oração da fé. Coloca a sua mão na cabeça, irmão. Deus vai confirmar a vitória para a sua vida agora. Cura, milagre, bênção. Você pode até sentir aí algo de Deus, a presença de Deus como resposta. Aleluia. Grande Deus, maravilhoso Pai. É a oração da fé, Deus, eu te agradeço, ó Deus, por esse culto dessa noite, por esta campanha. Agradeço a Ti, ó Deus, pela Tua serva que esteve pregando a Tua palavra, Senhor, aqui nesta noite maravilhosa. Deus, leve todos de volta para o seu lar. Deus, confirma um milagre na vida de cada irmão que aqui estão. Olha, meu Pai, esses irmãos, sua mão na tua cabeça. Olha, o Senhor confirmar a bênção. Olha, o Senhor confirmar o milagre. Olha, o Senhor confirmar a vitória, meu Pai. Que todos que vieram aqui nessa noite não saiam daqui, Senhor, sem receber a bênção, meu Pai, os quais eles vieram receber das tuas mãos. Aquele que é cura, cura. Aquele que é, ó Deus, uma resposta, entrega a resposta. Ó Deus, aquela pessoa que vem buscar algo do Senhor, que o Senhor entrega a cada um agora e leve todos de volta para o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Vamos despedir depois. Quem quiser oração e a unção com óleo, vem aqui à frente, tá bom? Deus abençoe a todos. Digam a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.